ensinar para elas a terem um outro ponto de vista sobre a vida delas, mostrar um projeto que vem para desmistificar o que elas cresceram a vida inteira sabendo, que é o homem quem sai de casa, é o homem que é o provedor da família. Aqui a gente mostra o contrário. A gente mostra que elas têm capacidade de sim terem uma profissão, de sim serem elas as pessoas a sustentarem as suas próprias famílias por meio de algo que elas façam com as próprias mãos, que elas escolham fazer, não que foi imposto a elas. Tatiana, esse projeto, na verdade, é para divulgar o empreendedorismo da mulher mineira. Sim. Então é um projeto de mulheres, para mulheres, e o Ronaldo é a única exceção entre as nossas matérias, nossas gravações. Sim. Mas eu perguntei para ele quem que é a mulher cabeça do projeto, que é parceira sua, que trabalha com você, e ele falou a Tatiana. Então, como é que é a sua participação nos projetos do Instituto Tecine Itabira, do IT? Então, o Ronaldo, quando ele me convidou, eu até me senti bastante desafiada. Eu, como jornalista, o primeiro convite que ele me fez foi: você não vai exercer a sua profissão, porque eu quero que você seja coordenadora do projeto, eu quero que você seja a mulher que vai lidar com essas mulheres que a gente vai receber. Você vai ser a primeira pessoa com que elas vão falar, você vai ser a pessoa que vai conversar com todas as mulheres que fazem parte da equipe, você vai ser a pessoa que vai atender a elas durante esses 5 meses, e eu preciso que seja alguém que consiga criar esses vínculos. E para mim, está sendo uma das experiências mais gratificantes que eu já tive profissionalmente. Poder ter essa relação de apresentar o projeto, mas também entender a história de vida delas, saber o que as motivou a vir até aqui, né? E o que as motiva a continuar. Então a gente vai meio que construindo uma rede de histórias, assim. Eu acho que o projeto, ele, muito mais do que ser só um projeto de capacitação, ele é intensamente um projeto de transformação de vida. A gente vê fisicamente nessas mulheres como elas mudam ao longo dos 5 meses que elas ficam com a gente. Que bacana. Ou se eu fosse escolher uma palavra assim para definir o que o Ronaldo faz, e ele usa muito essa palavra, é empoderamento. Sim. Você é a âncora desse empoderamento aqui, né? Sim. Porque você não faz um trabalho de jornalista, comunicação. Não. É uma coisa, quer dizer, como coordenadora, você atua em várias frentes. Sim. O que, assim, entre essas mulheres, o que te chama mais atenção, assim? Né? No trato cotidiano com elas, o que te chama mais atenção? O que te move? O que fala assim, poxa vida, se eu pudesse escolher, eu teria vivido essa experiência. Ah, sim. São mulheres elas chegam aqui com muitas barreiras, sabe? São pessoas com muitas dificuldades e com experiências muito traumáticas na vida, sabe? E como trauma, eu não vou falar de coisas que são grandes tragédias, por exemplo, mas pessoas que tiveram grandes dificuldades e não entenderam até o ponto que elas chegam aqui como sair dessas dificuldades, como vencer aquilo. Eu acho que o que a gente oferece aqui é um acolhimento, é um afeto. Então, para mim, poder mostrar que profissionalmente elas têm como crescer sendo afetuosa, acolhendo, colocando no colo, ouvindo o que elas têm para falar. Muitas mulheres que não têm com quem falar as coisas que acontecem com elas, sabe? Não tem como desmistificar um pouco aquela coisa de que tem que ser forte o tempo todo, tem que lutar por si o tempo todo, entra aqui preocupada porque o filho ficou na casa da irmã. A gente tenta falar com elas: olha, guarda esse espaço aqui para você, essas 3 horas em que você está aqui, dedique-se a você. Você tem uma vida inteira lá fora, suas preocupações todas, seus problemas todas, as dificuldades que vêm junto com você, mas vamos tentar da porta para fora você colocar esse olhar só sobre você mesma. O que você quer? O que te falta? O que aqui dentro a gente pode te ajudar? Não só no que você está aprendendo, mas em todo o resto, né? Gabriela, conta pra gente como é que surgiu na sua vida, assim, essa possibilidade de vir fazer o curso. Como é que você se encontrou aqui? Na verdade, eu mudei para Itabira tem 6 anos
e a intenção é de ficar por conta da minha família. Mas o espírito desinquieto sempre quis buscar, sempre quis conhecimento. Na outra turma eu não consegui entrar, quando eu fiquei sabendo já estava em cima, mas nessa turma eu já fiquei logo ligada, já procurei saber, procurei todos os contatos. A princípio eu entrei só por causa da costura. Uhum. Minha visão muito limitada, eu ainda não entendia toda a dinâmica. E quando eu entrei no instituto, quem me atendeu foi o Leandro, né, que fez a minha inscrição, e ele me explicou a importância de aprender o bordado de pedraria, de linha, porque ia agregar valor às nossas peças. No início eu não entendi, mas assim, quando a gente começou todo o processo, hoje eu entendo a importância. Eu comecei, não está pronta ainda, mas aqui a gente já dá uma ideia. Uma galha, eu vou fazer aqui cerejeiras, tudo com bordado de linha. Uma gaiola penduradinha com os passarinhos voando, que é tipo isso que eu sinto aqui. Essa liberdade da gente poder aprender tudo com tanto carinho, com tanta dedicação de todo mundo, desde do Ronaldo, do Rodrigo, das meninas. Eles têm uma dedicação total com a gente em aprender mesmo para poder levar isso como profissão. A princípio eu entrei mesmo por causa da costura, mas hoje eu gosto muito tanto de todas as áreas e eu vejo que é muito importante. A peça fica muito mais bonita, mais bem acabada, agregando valor, mas isso é libertador para a gente também, que a gente vê que a gente pode fazer com as nossas próprias mãos, tanto para trabalhar quanto para presentear uma amiga, pessoas que a gente ama. E essa peça que você está aqui terminando agora, que está na máquina aqui que eu estou vendo, olha que bacana. Essa aqui é uma camisete, entre tantas, né, que a gente já fez, mas essa aqui é uma camisete que eu estou finalizando para minha cliente, sim. A ideia do Ronaldo dessa vez foi que a gente costurasse e bordasse para uma pessoa que a gente não sabe quem é. E é assim mesmo que a gente vai fazer. Então, assim, eu estou no processo de finalização da costura, porque agora eu vou escolher o meu desenho personalizado para minha cliente. Agora, essa aqui é a profissional Tatiana, tratando profissionalmente a feminilidade. Sim. E a Tatiana mulher? Enfrentamentos, dificuldades, sim. Como é que foi para chegar nesse nível de independência, de autonomia, ao ponto de contagiar outras mulheres e fazer a coisa profissionalmente? Você tem uma história que enfim, fica visível na sua fala, na sua postura, você estava falando de postura. Como é que foi? Eu comecei muito nova. Eu sou filha de um jornalista também, então fui influenciada diretamente pelo meu pai a seguir minha profissão. Escolhi muito nova, passei no vestibular com 18 anos, já trabalhava quando eu passei no vestibular. Fui trabalhar como assistente de uma escola, de professora de escola infantil. E aí, para poder levantar dinheiro, para poder pagar o meu cursinho, porque eu sabia que vinham mais 3 irmãos atrás, meus pais não iam poder pagar. A faculdade de jornalismo que eu escolhi em Belo Horizonte é uma faculdade particular. O que eu queria era estudar apenas jornalismo, eu não queria estudar comunicação. Então a federal era uma coisa que eu tinha descartado da minha vida já. Sim. E para poder fazer uma faculdade particular, eu entendia o tanto que eu precisava me esforçar para aquilo. Então eu comecei a trabalhar desde muito nova, eu formei com 22 anos. Então eu fui para o mercado de trabalho muito cedo. E o meio jornalístico é um meio muito machista, extremamente machista, até hoje, né? E você ia ali batalhando ombro a ombro e lutando por aquele espaço. Eu escolhi uma área que é ainda mais complicada, que é a área de assessoria de comunicação, que para a mulher é ainda mais fechado. E eu acho que esse conhecimento meu enquanto mulher, capaz de lutar pelo meu espaço, já veio desde muito nova. Eu tenho uma mãe que é uma mulher muito batalhadora, que abriu mão de crescer profissionalmente, porque meu pai trabalhou como jornalista, mas como assessor de comunicação, mais de mineradoras, então mudou muito de cidade. Então minha mãe foi abrindo mão das coisas que ela queria, porque ela sabia que pra gente, pros filhos, era melhor acompanhar meu pai nas mudanças dele. Então você vai meio que pegando da convivência das mulheres que você tem perto de você, né? Você tem uma recordação assim, muito evidente sobre machismo, algo que te podou, sim, que te castrou, até, sim. O quê, assim, né? Muito recente. A essa até. Altura, né? nesse século, o quê? Eu recentemente fui morar em Natal, morei lá 1 ano, trabalhei como jornalista e eu era a única mulher no veículo em que eu trabalhava. E nenhuma das vezes em que eu falei sobre as experiências que eu tive, das opiniões que eu tinha, para que os programas fossem melhor, para que a forma como a gente entrevistasse as pessoas tivesse mais qualidade, para que as pessoas falassem o que a gente queria ouvir, nenhuma das vezes eu fui ouvida.
chegou a ponto de eu chegar pro meu chefe e falar, para mim, eu não tenho interesse de estar aqui mais. Porque não me acrescenta um lugar onde um homem acha que as minhas opiniões, elas estão abaixo das de outras pessoas. É uma tentativa Isso de submissão intelectual. Tem menos de 2 anos. Isso, e aí você voltou para Itabira, voltei você é itabirana? Sou itabirana. Voltei para Itabira e pouco depois o Ronaldo me convidou para vir pro projeto. Estou aqui desde o começo. Nessa fase, né? Porque o Instituto, enquanto Instituto, ele vamos fazer 1 ano agora, em março, mas o projeto ele já existe há 10 anos, né? O T-Centro Itabira, o Ronaldo ele já vem construindo o projeto há 10 anos. Quais fases vocês passam? Porque você falou que é um mosaico de técnicas, né? Isso. Que agrega valor, torna a peça mais rica. É bordada, pedraria, como é que é? Quais são as fases? Na verdade, aqui a gente passa por todo o processo. E para toda a turma tá andando junto, cada uma pega uma parte e depois vai revezando. Eu comecei particularmente na de linha, aí depois vim para costura e depois fui para a mesa de bordado de pedraria. Então, assim, conforme você vai fazendo a peça aqui para toda a turma andar junto, tem que acompanhar a costura, porque a gente precisa da peça para poder bordar. Para concluir, você falou que no final você já vai sendo encaminhado, o Ronaldo te dá a liberdade, estimula você montar a sua logo, a sua marca, a sua identidade visual da peça, como é que é? Sim, aqui a gente tem total liberdade, a gente pode trazer os desenhos, as professoras também já trazem esses desenhos, então assim, a gente tem total liberdade de poder ter a nossa identidade, de identificar tanto o cliente quanto a gente também, porque essa peça, por exemplo, agora que eu estou bordando é para minha cliente, mas as outras eu bordei para mim, eu bordei uma saia, eu escolhi todo o desenho, as professoras me instruíram qual era a melhor linha, qual era a melhor cor, mas entramos num acordo, não era uma coisa imposta. A gente tem total liberdade para poder fazer e dar total excelência, com certeza. Então, assim, é um processo de liberdade da gente poder estar trabalhando. Como é que é trabalhar com esses dois? Como é que é trabalhar é muito bom. É muito bom, porque como jornalista eu tenho um pensamento essencialmente racional. Né, de colocar, de fazer acontecer, de praticidade, de rapidez. E aí eles vêm com a parte criativa da coisa, né? Então me puxa para um lado que de vez em quando eu dou uma fugida dele. E meio eu fui aprendendo com ele um pouco desse jogo de cintura que hoje eu consigo ter da relação que eu crio com as alunas, né? Sim. Então de ser um pouco mais branda, de ser menos acelerada para as coisas, mudou muito da minha postura profissional. Poder conviver com eles e ver esse outro lado, né? Mais emocional, mais lúdico da coisa, né? O que significa o Instituto, os projetos do Instituto para uma itabirana, Itabira, as mulheres de Itabira? Sim, eu acho que transformador. Eu acho que é a palavra que melhor define. É literalmente transformador. A gente muda a nossa forma de pensar, a gente muda a nossa forma de ver o outro, a gente muda a nossa forma de nos ver e de como nos encaixar na sociedade, no mercado de trabalho. Não é uma bola de neve porque é uma coisa boa, mas é uma corrente, uma coisa vai puxando a outra, assim. Então, quando você transforma o seu ponto de vista sobre o outro, automaticamente você está transformando o seu também. E o IT, ele oferece isso para as pessoas, é uma transformação completa de vida. O que você acha que, né, enquanto mulher, profissional, cidadã, você tem para exibir, que você acha que é o que as mulheres devem exibir? O que você tem de bom que você gostaria de compartilhar e que deve ser exibido? Assim? Voz, que é o que mais nos impedem de ter, né? Que a nossa sociedade machista mais nos impede a mulher de ter é voz. E eu acho que é o que a maior parte das mulheres tem. Sempre tem alguma coisa para falar, sempre tem uma experiência para compartilhar. E o compartilhamento de experiências, para mim, hoje, é o que talvez faça a nossa sociedade crescer mais. Se eu tivesse mais tempo de te ouvir e de entender a sua história, entender o seu caminho, talvez isso me influenciasse a mudar um pouco do meu também, né? E eu acho que ter voz também quer dizer ter respeito pelo outro. Sim. Então, se eu quero falar, eu também quero ouvir, eu também tenho que ser ouvida. E se eu quero ser ouvida, por que eu não vou ouvir a outra pessoa? Então, exibir-se é ter voz. Eu acho que sim. Gente, que maravilhoso. Obrigada.